Fala galera, Senhor Biologia na área para falar de fisiologia humana. Mais especificamente vamos falar de sistema endócrino, hormônios, mas não vamos falar de todos. Vamos falar de dois grupos de hormônios muito importantes, hein? Que são os hormônios gonadais e os gonadotróficos. Se liga na vinheta que já vamos começar! Senhor Biologia. Ao falar dos hormônios gonadais e gonadotróficos, automaticamente a gente acaba falando também do ciclo menstrual. Veja bem, primeiramente, o que são cada um desses hormônios? Os hormônios gonadotróficos são aqueles hormônios que atuam estimulando as gônadas, que atuam estimulando o funcionamento das gônadas. Quais são as nossas gônadas? As masculinas, o testículo, a feminina, o ovário. Então, os hormônios gonadotróficos são os hormônios produzidos lá na hipófise, na cabeça, que atuam sobre as gônadas. São eles, então, o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, que a função dele é estimular o quê? É estimular a produção de gameta. Ele vai atuar na mulher, estimulando a produção do gameta feminino. Vai estimular a ovulogênese, a formação do gameta feminino. E no homem, ele vai estimular a produção de espermatozoide. Apesar desse nome FSH, e somente a mulher tem folículo, ele também atua no homem, ok? Hormônio folículo estimulante, FSH, estimula a produção de gametas. Bom, o outro hormônio gonadotrófico é o LH, é o hormônio luteinizante. Qual que é a função desses hormônios nas gônadas? Estimular a produção de hormônios. Apesar do nome LH e só a mulher tem corpo lúteo, ele também atua no homem. Na mulher, ele estimula a produção do hormônio progesterona, porque ao estimular o funcionamento do corpo lúteo, o corpo lúteo vai produzir progesterona. E no homem, ele estimula a produção da testosteronas pelas células de Leydig lá do testículo. Estes, FSH e LH, são os hormônios gonadotróficos. E os hormônios produzidos pelas gônadas são os considerados hormônios gonadais. A progesterona, produzido pelo corpo lúteo, e antes desse, o estrógeno, produzido pelas próprias células do folículo. Então, como que acontece na mulher? A mulher produz o hormônio FSH aqui pela hipófise, que chega lá no ovário e estimula o desenvolvimento de um folículo ovariano. O folículo ovariano guarda lá dentro um futuro gameta, um futuro óvulo. Esse folículo, pelo estímulo do FSH, começa a amadurecer, começa a crescer. E o gameta lá dentro começa a desenvolver. À medida que essas células do folículo se desenvolvem, ela vai produzindo estrógeno, Esse estrógeno tem uma importante função mês a mês na mulher de aumentar a parede do endométrio. Endométrio é a parede interna do útero. Ela vai promovendo um acolchoamento do endométrio, preparando a mulher para uma gravidez. Depois que acontece a ovulação, ou seja, o gameta sai daquele grupo de células que é o folículo passa a receber o estímulo do hormônio luteinizante, o LH, que passa a produzir um outro hormônio gonadal, que é a progesterona. A progesterona tem a importante função, mês a mês, de manter a parede do útero grande, até que ocorra ali uma gravidez. No homem, como que funciona isso? No homem, o FSH vai estimular os túbulos seminíferos a realizar a gametogênese, a produção de espermatozoide. E o LH vai estimular as células de Leydig na produção de testosterona. São esses, galera, os hormônios gonadais e os hormônios gonadotróficos. Como que acontece o mecanismo de feedback de controle da produção desses hormônios fica para uma próxima aula. Por enquanto ficamos por aqui, um grande abraço e até mais. Tchau!